cai bastante no Enem, isomeria, né? A isomeria é maior evidência. Por que isomeria tem necessariamente a maior evidência? Não dá necessariamente aos isômeros. Por exemplo, no ano de 2016 ou 2017 caiu deshidroxicano, né? Então, são compostos que seriam uma isomeria posicional, né? Que caiu na prova do Enem, né? E aí, qual o detalhe? A gente começa com algumas pontos importantes de correlação para a aula, né? Por exemplo, quantas palavras diferentes é possível escrever, por exemplo, combinando de várias maneiras a letra A, O, R, M, né? Então, se observar, né, a gente pode ver que essas palavras podem se gerar uma, mora, amor, né? Amo, né? Ou mar, né? Então, a gente tem diversos nomes sendo formados. Mas você percebe que todas são formadas pelas mesmas letras, O, R, M. Ou seja, isso seria uma isomeria. Analogicamente, seria uma isomeria. Por quê? Porque eu não deixaria de ter as quatro letras A, O, R, M. Ou seja, essas letras seriam como se fossem as fórmulas moleculares, que é justamente a gente tem a mesma quantidade. Então, quando eu associo essas letras A, O, R, M a necessariamente a estrutura da formação da combinação da palavra, eu venho para a definição de isomeria. Então, isômero, iso, vem de mesmas partes, ok? E aí, né? Como não falar do conceito de isomeria, né? Já que ele é um fenômeno pelo qual as substâncias apresentam a mesma forma molecular, no entanto, apresentam formas estruturais diferentes. Ou seja, isso pode mudar o ponto de ebulição, né? Não vai alterar a quantidade de massa total, porque eu vou ter a mesma quantidade, certo? Então, dentro de cada estrutura, isso se torna essencial e importante, certo? Além disso, né? Boa tarde, Nadine, e boa tarde, Leilani, tá? E aí, qual o detalhe? Quando a gente chega nessa parte de isomeria, né? Etimologicamente, falando pelo tom da palavra, iso vai dar a ideia de igual, menos partes, então eu tenho partes iguais. Quando eu tenho dois ou mais compostos diferentes, a forma molecular é diferente da forma estrutural. Logo, a gente chega num melhor exemplo de isômero, né? Temos aqui o butanol, né? Se a gente der uma aproximada aqui, tu percebe que a ideia do ol é uma ideia de um álcool, certo? Que é justamente o poder da sua estrutura. E a gente sabe também que, por exemplo, o éter etílico, né? Ele é um composto que o próprio nome já diz, né? Ele é o éter. Detalhe, ele poderia ter um outro nome, né? Esse éter etílico ele também poderia ser chamado de etoxi etano. E esse etoxetano, o oxi mais o ano, ele justamente seria uma característica dessa nomenclatura. Qual é o ponto, gente? Por que o professor está falando sobre isso? O butanol, um composto que tem uma fórmula molecular C4H10O, e temos o éter etílico, que tem uma mesma fórmula molecular também C4H10. Você vai ver que eles vão ter a mesma formação molar, porque é a mesma forma estrutural, mesma quantidade, né? E a gente vai observar aqui o que vai mudar, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Tu vai ver que o álcool ele é o quê? Menos 90 de ponto de fusão e 118 de ponto de densidade 0,81. Já na característica do etoxetano, que é o éter, a gente vai ter 1.116 graus e 35 graus de ponto de ebulição. Qual o detalhe? Eu estava dando uma analisada certinho sobre isso, por exemplo, éter, e esse éter ele é muito cirúrgico. Como assim, professor? Normalmente, quem trabalha no centro cirúrgico, olha que interessante, a gente pode trazer essa ponte. Você faz um processo que a gente chama de esterilização. Por que esterilizar? A gente limpa os materiais, coloca dentro de uma estufa. Mas, professor, então eu esterilizo geralmente com álcool. Não. Normalmente você esteriliza com éter. Por que, professor, normalmente eu esterilizo com éter? Porque é mais fácil de evaporar. Ele é mais volátil. Olha o ponto de ebulição do álcool ali, 118. Olha o ponto de ebulição do éter, 35. Então, se você coloca na estufa e chega a 45 graus, você já evaporou. O éter que se combinou com a peça cirúrgica ele já foi removido. Agora, se fosse no álcool, teria que chegar a uma temperatura ainda maior. Entendeu? Então, tipo, é um processo. Oi? Bem, por eles fazerem ligações, por eles serem polares, eles poderiam ter o mesmo efeito. Só que, por exemplo, o éter ele tem um efeito melhor por ser mais volátil.
Então, normalmente a gente está no centro cirúrgico, sempre trabalhamos com uma temperatura mais baixa por conta dos aparelhos. Então, ele a gente já trabalha melhor do que o álcool. Agora, também vendo por uma questão de custo, normalmente o éter é um pouquinho mais caro. Entendeu? Seguindo aqui, né? Ele tem a mesma forma molecular. As disposições do átomo são diferentes, sim, porque um é um álcool, como você pode ver aí na tela, e o outro é o éter, né? Então a gente mudou a função. Outra coisa importante que nós temos são, portanto, isômeros, sim. E, né, nesse caso, os compostos são diferentes também, pois o que é bem a característica de isomeria? A mudança do fenômeno químico, físico, perdão. Por quê? Eu mudei ponto de fusão, ebulição e então, se eu mudo o ponto de fusão, ebulição e intensidade, eu tenho uma isomeria, desde que eu tenha as mesmas fórmulas moleculares, certo? Pessoal, seguindo aqui, né, a gente tem outras perguntas, né? As propriedades físicas são iguais? Você viu que o ponto de fusão e o ponto de ebulição se tornaram diferentes, consequentemente, isso é uma estrutura muito importante. Agora, o que é que a gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai aprender um pouquinho, lembrando, fazer bastante questões, vamos ter que marcar a galerinha online uma aulinha extra para resolver questões de isômetro. Vou passar para vocês a perspectiva na quarta-feira, quando é que vai ser essa aulinha extra. O que acontece? Isômetros, eles podem ser separados em constitucionais e estereoisômetros, que são suas palavras. Os constitucionais são aqueles que vão ter conectividade, então eu vou botar mais de um em comparação. Os estereoisômetros, eles têm a mesma conectividade, mas diferente no seu arranjo. Por exemplo, se a gente observar, os estereoisômetros se separam em enantiômetros e de astereoisômetros. Enantiômetros são imagens moleculares, uma da outra, ou seja, sobreponíveis, né, da mãozinha, e diástropes ombros não são imagens especulares um do outro, ou seja, não são sobreponíveis. No caso, você percebe todos os polegares aqui, são poníveis e sobreponíveis. Isso, que é justamente a característica aqui do carbono quiral da isomeria óptica. Senhores, e aí a gente chega no primeiro ponto, né? Que é a isomeria plana constitucional, que a gente vai comparar dos compostos, né? Revisando básico. A diferença entre os isômeros planos ela pode ser explicada observando-se apenas as formas estruturais planas, né? A gente tem aqui a primeira, né? Que ela se comporta em 5 pontos: cadeia, função, deposição, tautomeria e metameria. Qual é o ponto importante, professor? Se a gente tem a isomeria de cadeia, que também pode ser chamada de núcleo ou esqueletal, é aquela que tem os isômeros de cadeias ou núcleos diferentes. Exemplo, cadeia aberta ou fechada. Você pode ver aí o exemplo do propeno, né? Se você for ao pé da letra. Essa aqui é uma classificação de uma cadeia aberta, né? Aqui, no ciclo propano, é uma classificação de uma cadeia fechada, né? E você pode observar que no final elas têm a mesma fórmula molecular. Que é o exemplo aí que vocês têm do C3H6 como ponto da estrutura, certo? Seguindo aqui, você percebe que na cadeia fechada ele ganha um nome de cíclica. Lembre-se, a cíclica, como a gente já estudou, ela pode ser uma cadeia fechada ou aromática. E aí a gente pode ter uma subclassificação em cíclica e aromática, certo? Cuidado nessas subclassificações já orgânicas, que pode ser algo que venha corriqueiramente a cair. Seguindo aqui, a gente também pode ter ela ramificada ou normal. Qual a diferença, professor? Cadeias ramificadas. A gente fala de extremidades. Por exemplo, eu tenho aqui carbonos primários. Se eu tenho mais de 2 carbonos primários, eu tenho ela ramificada. Se eu tenho exatamente 2, eu digo que ela é uma cadeia normal. Certo? Então, dentro dessas características, é justamente o que a gente chama de cadeia ou de núcleo. Beleza? Galerinha, Luilane, Nadine, Bianca, a galera que está aqui presencialmente, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Pode falar. A linfática, ela é uma subclassificação de 2 formas. Ela pode ser uma cadeia aberta ou ela pode ser uma cadeia fechada, desde que ela não seja aromática. Entendeu? Ou seja, a linfática, ela abrange para os dois, mas não caracterizará como uma cadeia, necessariamente, de característica aromática. Certo? Lembre-se disso, a linfática ou é aberta ou é fechada. Mas não tem aromática. Lembre-se que isso pode ser uma pegadinha no evolucional, tá? Até.
Seu nome é alifático é um nome bem sedutor. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, né, dentro das características, indo para o próximo tópico, né, a gente tem também, né, lembrando, pessoal, galera aí, a plataforma está atualizada e está passando por mais alguns processos de atualização. Provavelmente até sábado ou domingo, todas as atualizações já irão subir para vocês aí, tá? Então, a gente já tem todas as aulas sendo induzidas e vamos ter um outro campo sendo criado aí para vocês, que é o campo reta final, power máximo, né? A gente vai ter um planinho de reta final para vocês, aí na parte de química, para vocês darem um gás em relação a esse ponto aí na plataforma, tá bom? Galera, seguindo aqui, a gente tem a isomeria de posição, né? Que ela vai ter a mesma cadeia carbônica, mas a gente vai diferenciar por onde? Pela posição. Mas pela posição do quê? Da onde está a função, da posição onde vai estar a ramificação, da posição que a gente trabalha nesse contexto. Por exemplo, C4H8, a gente tem um buteno e dois buteno, que são componentes muito presentes no gás liquefeito de petróleo. A gente tem ENS também no liquefeito. Olha detalhe, no botijão de gás, para ser mais exato. Tu percebe aqui que só mudou a posição da dupla. E essa posição da dupla mudando é justamente a característica do isômero ser de posição. Certo? Gilson, boa tarde para você aí, cara, tudo bem? Seguindo aqui, né, temos também o propanol um e o propanol 2 ou um propanol e 2 propanol também pode ser chamado. Então, observa aqui, eu só estou mudando a posição em que ele está. Então, isso também caracteriza como isômero de posição, certo? Agora, o isômero de função, normalmente ele ocorre com algumas funções específicas. Por exemplo, eu não posso comparar ácido carboxílico com éster. Só com ele, perdão. Mas eu não posso comparar um ácido carboxílico com um álcool. Por quê, professor? Porque um ácido carboxílico tem dois oxigênios e um álcool tem um. Como é que eu vou comparar um dois para um? Na verdade, eu tenho que comparar aqueles que têm o mesmo. Por exemplo, nessa característica de isomeria de função, você normalmente vai conhecer essas três classes: álcools e ésteres, aldeídos e cetonas e ácidos carboxílicos e ésteres. Normalmente esses são os mais presentes. Mas, professor, com a amina não vai acontecer? Não, porque a amina e a amida nunca vão se conciliar. Por quê, professor? Poxa, a amina tem nitrogênio e a amida tem oxigênio. Então não dá para a gente comparar nem com nitro composto, nem com qualquer outra composição dela, certo? Então a gente vai ter necessariamente ter esses três. Então, partindo primeiro para o álcools e ésteres, a gente pode citar o etanol, né, que é um combustível que a gente acredita que vai cair nessa prova por causa da ideia da usina sucroalcooleira, né? E o metano, né, que é um composto, né, que necessariamente cai também bastante em prova, em que a gente fala de uma cadeia de éter, né? Além disso, também poderíamos ter uma comparação entre aldeído e cetona, né? Por exemplo, para quem tiver aulas comigo, vocês aí na frente de propriedades coligativas, se não me falha a memória, é o começo do próximo módulo. Isso, é o começo do próximo módulo, esse módulo agora, do módulo 7, na verdade. O módulo 6 a gente vai trabalhar termoquímica, radioatividade orgânica. No módulo 7 a gente vai trabalhar propriedades coligativas, bioquímica, eletrólise e um mix orgânico. O que é esse mix orgânico, professor? É a união de tudo na orgânica de uma vez só, certo? Então, vocês vão ter nas partes propriedades coligativas a propanona, que é uma acetona, em que é o removedor de esmalte, que ele é volátil, ele tem uma característica boa, ele é polar, então tem sempre essas anotações com cuidados importantes, tá bom? Além disso, né, nós temos também o ácido carboxílico, né, e o éster, né, onde o ácido carboxílico foi justamente a pergunta do ano passado, lembre-se disso. O Enem gosta muito da pergunta, o que há em comum, né? Essa é uma pergunta que sempre vai muito a regra do que é o Enem. O que é em comum em um e o que é em comum no outro, né? A gente tem o ácido propanóico, né? Com o OH e temos o etanoato de metila, que normalmente é um acidulante, ou seja, um sabor artificial que temos no processo. Galera, partindo dessa ideia do isômero de função, a gente chega à tautomeria e à metameria. Cuidado, anote isso aí. Quando eu falo de tautomeria, eu falo de processos excepcionais. Então, a tautomeria, ela é um isômero especial de função. Então, professor, ela é um isômero especial de função? Sim, um isômero especial de função. Então, necessariamente, ela é um isômero de função, só que para dois casos particulares, que é o equilíbrio aldenólico e o equilíbrio cetonólico. Ou seja, então ela só ocorre entre uma cetonimenol ou um aldeído hierônico. Então, por exemplo, ela ocorre em compostos cuja molécula possui um elemento muito eletronegativo,
com oxigênio e hidrogênio, ela está ligada ao mesmo tempo ao hidrogênio e ao carbono insaturado. Saca só o que é que vai acontecer nos equilíbrios. Primeiro equilíbrio, a gente vê na tautomeria o equilíbrio aldoenólico, né? Ou aldenólica, que é quando você tem um enol se transformando em um aldeído e um aldeído se transformando em um enol. Lembre-se, se eu tenho um equilíbrio, isso ocorre de forma dinâmica. Não é que isso vai ocorrer tipo só uma vez ou outra, isso vai ocorrer de forma dinâmica. É enol formando aldeído e aldeído formando enol constantemente. Certo, pessoal? Lembrando disso, e lembrando desse aspecto como importante, a gente também vai ter o equilíbrio cetoenólico, que a gente vai ter a cetona e enol, né? Onde enol e cetona, cetona e enol, em um equilíbrio dinâmico. Lembre-se, se eu tenho tautomeria, eu tenho um equilíbrio. Se eu tenho um equilíbrio primeiro, para ter um equilíbrio, o sistema tem que estar fechado. Além disso, do sistema fechado, eu tenho intermitentemente reagente formando produto, produto formando reagente. É um ponto e um parêntese crucial, importante, que vocês precisam ficar ligadas aí. Certo, pessoal? Beleza, então, esse tópico da automeria é um tópico bem interessante. Seguindo aqui, né, a gente tem a metameria ou compensação, né? O próprio nome diz, ele é um caso particular do isômero de posição. Por quê? Metâmeros ou compensação, na verdade, não deixa de ser uma particularidade específica dos isômeros de posição. Por quê? Eu alterei a posição deles. Esse é o ponto-chave, e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de visualizar. Eu estou alterando os pontos de. Por exemplo, se eu pegar aqui o etoxetano para o metoxipropano, isso está acontecendo o quê? Uma mudança de carbonos, onde eu tenho dois em cada lado, e agora eu tenho um, três. Mas, professor, isso vai acontecer com todos os grupos funcionais? A resposta é não. Normalmente ele vai acontecer com os grupos funcionais que tenham características heterogêneas. Então, a metameria, o exame de compensação, ela vai ocorrer entre amina secundária e éster. Então, essas são as três únicas opções em que ela vai ocorrer, visto que este é um processo crucial e importante para vocês lembrar um pouquinho sobre esses processos. Tá bom? Então, metameria ou compensação, geralmente trabalhamos dessa exata forma, como heteroátomos de forma heterogênea, e normalmente essas três funções são as que normalmente caem na prova de vocês. Lembrando, lembre-se, a gente vai sempre trabalhar em busca da seguinte palavra, o que há em comum, certo? O que há em comum é o que há tanto em um como no outro. Beleza? Galera, seguindo aqui, né? A gente tem um outro exemplo, como vocês podem ver. Uma comparação aqui entre éster e uma comparação aqui entre amina secundária, né? Claro, só colocar o hidrogêniozinho aqui que ficou faltando. Ou seja, você percebe que, particularmente, o que muda seria somente a quantidade, né? Você percebe que aqui você tem um, dois, três, quatro, cinco. Do outro lado tem um, dois, três. De um lado tu tem um, dois e aqui tu tem seis. O que é que mudou? Necessariamente essa quantidade, mas no total eu tenho o quê? A mesma coisa. Isso é uma característica de ser um isopo. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Galerinha, tudo bem? Nadine, tudo certo? Fernando, tudo bem? Como é que tá? Bianca, Wilson, tudo ok, gente? Podemos seguir? Eu vou seguir aqui, tá? Vamos lá, continuando aqui. Agora está na hora da gente falar das isomerias espaciais e as suas diferenças, né? Que é o qual, o detalhe. A isomeria espacial é uma isomeria que pode cair muito bem na prova também, só que nos últimos anos ela não veio caindo. Professor, então quer dizer que a gente tem que estudar menos? Bem, a resposta é não. A gente só precisa ter uma tranquilidade de saber identificar por quê. A gente viu que a isomeria constitucional plana já caiu no Enem? Já. Já caiu com o quê? Sinalizadores de abelha. A resposta era isomeria posicional, porque você tinha o 9-hidroxicano e o 10-hidroxicano. Ou seja, você tinha um nome que era muito igual mesmo, e a numeração era diferente. Um estava no 9, o outro estava no 10. Então, isso é uma característica desse isômero. Professor, mas o que é que isso mudava particularmente para espacial? Porque a espacial você separa em duas. A isomeria espacial, né, como a gente já falou, e a isomeria óptica, né, que a gente fala muito do carbono quiral, que é uma das isomerias que mais liga-se com vitaminas. Lembre-se disso, tá?
Por exemplo, isomeria espacial ou estereoisomeria. São compostos que vão pertencer ao mesmo grupo funcional, ao mesmo tipo de estrutura. Só que qual detalhe? Ele vai ter a mesma posição de saturação, grupo funcional e hidroátomo substituindo. Professor, resume para mim? Tá bom. A isomeria espacial, ou estereoisomeria, que a gente vai falar aí, ela pode ocorrer com carbonos com dupla ligação e o grande apetrecho, carbonos cíclico. Olha como foi cíclico, ou seja, cíclico. E ainda vou ser mais específico ainda para você, tá? Ainda vou ter que ser um pouquinho mais específico para você. Cíclico saturado. Não pode ser cíclicos insaturados aí, certo, pessoal? Lembre-se bem sobre isso. É um ponto importante que pode se conciliar bastante na prova. Ok? Certo? Então, aqui é um tópico que entra dentro desse processo. Seguindo aqui, né? A gente tem ainda, né, a diferença, né, que a gente pode ter as configurações das moléculas. Aqui estamos, por exemplo, o exemplo da nuvem. E vamos ver na prática como a gente teria essa isometria espacial. Isometria espacial, geométrica e óptica, né? Onde as estereoisomerias, elas podem ser de ácidos e N. Professor, mas como é que a gente vai diferenciar? Me ajuda aí, professor, porque às vezes eu me perco bastante, principalmente quando a gente começa a falar de rotação, projeção de Newman. Qual detalhe? Quando eu falo da geometria, da geométrica, né? Aí eu vou precisar do quadrozinho aqui para falar com vocês, né? Vamos olhar aqui. Deixa eu puxar aqui. Vou colocar aqui uma folhinha só para a gente desenhar de uma forma mais efetiva aí com vocês. Olha só, vamos até mudar aqui o modelo de página, vou botar o modelo de página como isso aqui. Saca só, vamos trabalhar fielmente com a parte geométrica aí, tá certo? Primeira coisa, vou falar exatamente da geométrica. Galera aqui tá conseguindo chegar? Boa? Tá, vamos lá. Vamos falar exatamente do ponto geométrico. Quais são os critérios para ela ser geométrica, né? Ela tem que ser aberta, insaturada, e nesse insaturada tem que haver duplas ligações, certo? E ela tem que ser, aí eu vou especificar a nomenclatura, alicíclica, olha a nomenclatura como ela é específica, alicíclica saturada. Ou seja, ela é uma cadeia fechada e com ligações exclusivamente sigmas. Qual é o ponto em questão, professor? Como é que eu avalio isso? Por exemplo, o Enem já cobrou muito isso para mim, professor Chato. Já. Se a gente colocar isso aqui em exemplos, até pode assustar um pouco de vocês. Mas qual foi o exemplo que talvez mais tenha assustado você que fez uma prova do Enem? A resposta da questão chamada cadeias conjugadas. Já ouviu falar nessa resposta? Ou seja, é uma resposta que comumente costuma cair muito para o aluno, né? E a gente precisa ficar ligado aqui, né? Por exemplo, você tem aqui como característica um carbono com duplas ligações alternadas, né? Onde você tem que entender que para responder essa questão, você tem que avaliar os carbonos, certo? Onde o segredo está aqui, ó, que são os hidrogênios. Aonde é que eu vou achar a geométrica? Aqui e aqui. Professor, porque aí possivelmente eu vou encontrar geométrica, porque você vai ter coisas diferentes. Por exemplo, o exemplo básico de uma isomeria geométrica seria o quê? Eu ter uma dupla ligação, por exemplo, carbono, dupla, carbono. E aí eu ter hidrogênio de um lado, CH3 do outro, hidrogênio de um lado e CH3 do outro. Isso aqui é um mistério para nós. Qual é o ponto em questão? A gente aqui precisa traçar o que a gente chama de eixo de simetria. Professor, o que seria necessariamente o eixo
de simetria, que é justamente isso aqui escrito em amarelo. O eixo de simetria é quando eu corto ao meio o carbono, onde eu separo em planos, como você pode ver. Aqui de um lado eu tenho um plano 1 e aqui embaixo eu tenho um plano 2. Onde, como eu vejo que eles estão tendo o mesmo grupamento, isso vai me dar uma característica cis. Se eles tivessem grupamentos diferentes, professor, o que seria esse grupamento? Por exemplo, eu tenho em um hidrogênio e hidrogênio no mesmo plano, e no outro eu tenho CH3 CH3. Ou seja, eu tenho os mesmos da mesma simetria. Então, a gente que tem na mesma, a gente chama de cis. E se eles tivessem, como por exemplo, deixa eu vou até copiar exatamente a mesma coisa daqui. E se eles tivessem aqui do lado, saca só, viu? De novo, eu tivesse isso aqui, só que agora, eu agora tenho um CH3 aqui, um hidrogênio aqui um hidrogênio e aqui um CH3. Consequentemente, plano 1, plano 2. O que é que mudou, professor, agora? O que é que vai ficar diferente um do outro? É que aqui a gente vai ter uma projeção trans. Professor, por que a gente vai ter isso aqui como uma projeção trans? Por qual motivo? Porque os iguais estão em lados opostos. E aí, consequentemente, a gente enxerga ele como trans. Lembrando, entre cis e trans, o mais estável é o trans. Ok? Lembre-se sempre disso, porque eles vão estar opostos. Então, anote isso. Entre o cis e o trans, o mais estável é o trans. Ok? Essa estabilidade ela se diz pela ressonância. Porque, por exemplo, se eu analisar a configuração, eu posso ter uma criação de uma nuvem aqui e aqui, que pode causar um termo técnico químico chamado impedimento estérico. Como assim, professor? Os hidrogênios que estão aqui são muitos de um lado e do outro. Podem atrapalhar a concordância dos elementos. Porque eu tenho muito hidrogênio num lado só da simetria. Então, eles podem influenciar na mudança do composto. Beleza? Isso também pode afetar, com certeza, a volatilidade. Porque qual é a característica da isomeria? A alteração do ponto de fusão em ponto de ebulição. Então, isso muda a volatilidade? Com certeza. Isso altera o processo? Sem dúvida. Maior. Entendeu? Beleza, pessoal? Então, seguindo aqui dentro das estruturas, vamos voltar aqui. Professor, como é que eu vou identificar, por exemplo, a óptica? A óptica, a palavra-chave está no carbono quiral. Professor, esse aqui, ele está muito na ligação peptídica, né? Quando a gente forma aminoácidos, características comuns ou incomuns, as ligações peptídicas são um excelente apontamento sobre eles, né? Então, por exemplo, quando eu falo que eles estão carbono quiral, é porque eles fazem necessariamente 4 ligações diferentes. Então, se são 4 ligações, um dos critérios do carbono quiral é ele ser saturado. Nunca o carbono quiral vai ser insaturado. Normalmente, ele é aquele tipo de carbono que costuma muito cair na prova do Enem. Sabe por quê? Porque no desenho dele, às vezes, cai mais na biologia, tá? Por exemplo, você tem aqui esse tipo de estrutura e tem esse tipo de estrutura sendo falado. Por exemplo, eu criei uma questão sobre a ivermectina. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu só colocar uma indireta, tá? Coloquei indireta já, tá? Ivermectina, fórmula molecular. Saca só que interessante essa imagem que a gente vai analisar. Por exemplo, temos aqui a fórmula molecular grandezinha, né? C47H72O14. Tá aqui. Aqui, perfeito. Essa aqui, vou pegar essa aqui que tá bem miudinha. Olha só.
Vou copiar essa imagem, vou levar para lá para nós interpretarmos, tá? Como o professor identificar numa prova do Enem a presença do carbono quiral? Primeira coisa, meu, óbvio aí, carbono quiral vai ser todo aquele que, evidentemente, eu vou ter a presença disso aqui, ó. Os desenhos são nítidos, certo? Então, tu vai percebendo que o desenho mostra que ele tem carbono quiral. E aí eu vou te dar um macete daqueles que pode te ajudar em biologia, que é uma visão química. Vou colocar até aqui. OBS, um pontinho, dois pontinhos. Quanto mais carbono quiral, mais efeito colateral irá existir. Quanto mais carbono quiral, mais efeito colateral vai existir. Então, peraí. Então, isso quer dizer que quanto maior, pessoal, sim. Então, quanto mais carbono quiral, mais efeito colateral. Então, por exemplo, a ivermectina, ela é uma medicação que tem muitos efeitos colaterais. Muitos efeitos colaterais. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, ivermectina, vou colocar aqui só para a gente fazer um dado curioso. Bula. Por exemplo, se a gente for falar da ivermectina, a bula dela, repare, viu? Quais as contraindicações, né? A gente, como está a ivermectina, tal, deixa eu pegar aqui, para a gente discutir um pouquinho. Por exemplo, quais as reações adversas e os efeitos colaterais da ivermectina? Primeiro, as reações adversas são gerais de natureza leve e transitória, ou seja, adaptatória. Durante o tratamento com ivermectina, podem ocorrer raramente as seguintes reações: diarreia, náusea, astenia, dor abdominal, anorexia, constipações e vômitos. Que é justamente o quê? Umas reações que acontecem devido ao carbono quiral. Então, por exemplo, você percebe que tu tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete efeitos colaterais. Isso normalmente está atrelado ao quê? A quantidade de carbonos quirais presentes. Aqui tem outro efeito colateral que a Sabula provavelmente não colocou. Por quê? A quantidade de carbonos quirais ela está diretamente correlacionada ao processo. Por exemplo, professor, então quer dizer que toda medicação que tiver um efeito colateral, ela vai ter carbono quiral? A resposta é sim, vai ter carbono quiral. De certeza, certo? Lembre-se sempre disso e grave bastante sobre esse processo da ivermectina. Outro processo importante, por exemplo, vamos pegar um tradicional. Fórmula molecular da dipirona. Eita, isso é errado, mas ele vai consertar. Obrigado. Pergunta, olha só. Fórmula molecular da dipirona. Olha aí a dipirona aí, bonitinha. Qual o detalhe, pessoal? Vou pegar essa aqui, que essa aqui tá mais bonitinha. A dipirona sódica, né? Lembrando, professor, você já ouviu quando tu compra a medicação do dipirona? Ela tá lá escrito dipirona sódica. Você já leu o nome da medicação dela? Engraçado, por que ela está dipirona sódica? Por causa do sódio. Monohidratada quer dizer que ela tem uma maior molécula de água. Ela está mais hidratada, tem adição de água que justamente quebra as partes sódicas dela. Então, se você comprar aí, você vê o dipirona aí, você vai ver que normalmente ela está o quê? Dipirona sódica. E qual é o detalhe? Ponto importante sobre a dipirona. A presença de carbonos quirais aqui, sim ou não? A presença de carbonos quirais? Não. Por quê? Aonde é que eu viria o carbono quiral? Quando eu olhasse para quatro ligações simples. Então, de cara, eu teria que olhar para essa estrutura aqui. Deixa eu colocar mais. Deixa eu colocar em marca-texto que vai ficar melhor. Aqui. E eu teria que olhar para aqui, né? Que seria onde tem as ligações simples. Se você observar aí aqui também, os dois extremos que estão com três hidrogênios não é quiral. Por quê, professor? Porque não tem quatro ligações diferentes, tem três hidrogênios. Então tem três ligações de hidrogênios que já caracteriza ela como igual. Aqui nesse carbonozinho, eu teria um hidrogênio para cá e hidrogênio para cá. Portanto, a gente não tem quiralidade. Então, a gente tem uma diminuição do efeito colateral. É tanto que, se você observar, qual é o protocolo médico de uma emergência?
tem um carro viral ali, da direita para a esquerda. Você pode vir apontar para mim, eu acho melhor. Essa geolocalização que você colocou da direita para a esquerda. Para cá e Na verdade, a viralidade dele está aqui. É do lado dele, a viralidade dele está aqui. Tá? Que aí é aqui ia puxar o hidrogênio. Certo? Não, ele pode não colocar esse desenho, mas se ele colocar esse desenho, você já tem informado da quiralidade do carbono. Certo? Entendi. Certo? Então, por exemplo, você percebe que a dipirona é uma medicação mais leve, em que provavelmente ela tem efeitos mais fracos. Então, ela geralmente é uma dor de cabeça, uma febre mais baixa, uma febre menos corriqueira, né? É tanto que não é recomendável tomar o tempo inteiro, para não criar uma dependência da medicação. Mas, consequentemente, você percebe que ela tem efeitos colaterais menores. Lembre-se, não estou falando sobre doenças de biologia. Estou falando sobre contraindicações utilizando a visão da química como um processo. Porque você pode cair isso sim na sua prova, tá? A nimesulida, se eu não me engano, ela tem. A gente pode até colocar aqui como um round, né? Se você quiser saber de alguma medicação com o seu professor aqui, a hora é agora. Vamos lá. Nimesulida. Você percebe que ela tem uma estrutura muito parecida à da dipirona, né? A diferença é o quê? É os grupos funcionais. Só isso, né? Então, o que muda é justamente o grupo funcional dela. Porque a nimesulida geralmente é uma medicação que hoje ela foi criada para cólicas, né? Muitas pessoas que têm cólica dizem que é bom tomar nimesulida. Nimesulida fez uma nova manipulada de específico para cólica, não sabia disso. Mas eu vi isso numa propaganda até numa bula, que é uma nimesulida específica para cólicas. Porque normalmente a mulher sente muita dor de cabeça, principalmente nos primeiros dias ou antes. E normalmente as mulheres acabam tomando, evidentemente, muita dipirona, né? E, consequentemente, para aliviar a dor, aliviar a cólica, às vezes até mesmo tem mulheres que tomam anti-inflamatórios, né? Para tentar sentir um alívio, mas às vezes ou a cólica, a dor de cabeça, ela está muito mais atrelada à alimentação, devido a ter muita isomeria óptica, e isso pode provocar, né, um grande mal. Por exemplo, e aí vem a dica para a gente ir para um intervalo de 5 a 10 minutinhos. Qual é o maior mal de um isômero óptico que a mulher ingere, que deveria diminuir, principalmente o próximo o seu ciclo menstrual? Leite. O leite é inflamatório. Então, se ele é inflamatório, uma mulher que ingere bastante pode criar o quê? Pode criar necessariamente uma maior fluxo, né? Maiores cólicas entre diversos e diversos fatores. Não, a leite materno é um leite diferente, né? É tanto que é um leite que é ruim, né? Necessariamente. Então, para o gosto humano, mas para uma pessoa que está em processo de adaptação inicial, é muito bom. a minha família toda dividida. Aí, tava lá, o leite muito tomatório, não só no leite. Só que eu queria saber se, o leite que a do. Uhum. É porque justamente é a produção direta da mãe, ao contrário de um industrializado, né? Ele é um leite que passa por um processo de purificação melhor do que os leites regulares, da lactanda, entre outras coisas. Certo, pessoal? Esse é o nosso ponto de fechamento inicial da aula, tá? Daqui a pouco a gente volta. Vai no banheiro rapidinho, não demora, tá bom? 5:08, 5:10 a gente já tá voltando novamente, tá bom? Pausar aqui. Pessoal, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar lá para a parte onde a gente estava, né? Voltando às nossas origens em relação à isomeria, né? A gente falou um pouco sobre a isomeria óptica, a gente falou um pouquinho sobre os carbonos quirais, né? Agora está na hora da gente falar, né? Das projeções e das características, né? Então, vamos lá. Vamos continuando aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre. A gente estava exatamente nesse ponto, né? Quando a gente falava, né, que é necessário primeiro entendermos a rotação em torno das ligações. Aí o que é que você tem? Você tem o que a gente chama de projeção de Newman, né? Na projeção de Newman, pessoal, qual é o ponto importante que vocês precisam ficar muito atentos? A gente tem a conformação estrela em eclipse. Mas, professor, isso está correlacionado em quê?
Isso está correlacionado a isso aqui, que é o eixo de rotação, que é uma característica dos carbonos, principalmente que é algo que a gente viu que ele obedece uma ligação simples. Qual é o ponto e objeção importante? E quando a gente fala da isomeria espacial, e chamamos ela de geométrica ou diastereoisómeros, ou seja, geométrico ou diastereoisómeros é a mesma coisa, certo, pessoal? Então, por exemplo, quando dois carbonos fazem ligações duplas, esse é um dos critérios, foi aquele que a gente viu ali do lado. Além disso, eles não há rotação entre eles, a ligação ela é rígida, ou seja, não permite a flexibilidade e, né, a gente tem conformações de ligações em que ele pode ocorrer na cadeia cíclica, né? O mesmo ocorre na ligação entre carbonos em uma cadeia cíclica. Por quê? A cadeia cíclica ela não consegue rotacionar. E esse não rotacionar entra justamente no nosso primeiro caso da parte geométrica ou de ácidos. Lembrando, galera, Bianca, Adinho, Nani, Gilson, que vocês estão aí online. Lembre-se, geométrica ou quiástica é necessariamente a mesma coisa. Então, tanto faz um como o outro, tá bom? O detalhe, o que é que você pode ver? Você pode ver a presença de carbonos, né, grupamentos R de carbonos secundários, né, em que você pode ter esses grupos R diferentes ou iguais. E isso mostra o tipo de isomeria. Ou seja, como é que a gente vê isso na prática, professor? Como a gente falou aqui, cis, primeira coisa, traçar uma eixo de simetria, cortar o carbono ao meio. Cortou esse carboninho ao meio, observou, plano um, plano 2. Qual a diferença? Se no plano um eu só tenho hidrogênios e no plano 2 você tem os polos, você observa que os planos estão, cada um com suas partes todas iguais, geometria cis. Se eles estão em partes diferentes, geometria trans. Então, aqui a gente já observa uma notória diferença entre um para o outro. Beleza? Além disso, professor, o que é que nós mais temos aqui? Além das geometrias cis e trans? Um plano imaginário, como falei para vocês, que é justamente um cortezinho no meio, dando essa característica, temos 1,2 de cloro eterno na posição cis e 1,2 de cloro eteno na posição trans. Então, a gente tem uma na posição cis e trans, onde isso quer dizer um pouco mais sobre a estabilidade do composto, certo? Então, tudo isso está correlacionado em relação à estabilidade do elemento, certo? Seguindo aqui, pessoal, quando eu falo, repare uma coisa, no primeiro caso, os átomos de boro estão no mesmo lado do plano que divide a molécula. É isso. Quando você olha isso na posição cis, na trans, eles estão em lados opostos, certo? Trans através. Aí vem uma segunda pergunta. Se eu tenho três deles iguais, em vez de ter dois pares como eu tenho isomeria? Essa é a grande pergunta. E com o seguinte, então os ligantes de cada carbono devem ser diferentes entre si. Se forem iguais, não tem isomeria. Ou seja, se eu tenho três hidrogênios ao todo para compartilhar com um carbono com o hidrogênio 3, eu não posso ter uma isomeria. Então, aqui é um caso que não ocorre isomeria. Anota essa imagem. Você tem um caso aqui à parte sobre a concepção de isomeria. Lembrando, pessoal, a galera do online, a gente vai ter uma aula extra sobre resolução de questões de isomeria. Vai ser muito importante vocês praticarem essa isomeria. Por que, professor, vai ser importante praticar? Porque isso vai fazer uma diferença técnica para você. Pois você vai ficar mais habilidoso, mais importante, porque isomeria é um assunto que chama muita atenção e a gente realmente precisa ter relativamente esse cuidado, certo? Ó, detalhe, seguindo aqui, a gente sabe que essas moléculas que acima, que elas representam o mesmo composto, apenas foram escritas ao contrário, uma relação à outra. Então, por exemplo, já você observa aqui que essa aqui tem uma característica cis trans. Professor, como é que eu sei que isso aqui tem uma característica cis trans? Primeiro, você tem esse desenho aqui igual a esse desenho aqui igual a esse. Então, na verdade, eu preciso ter pares de desenhos iguais. Essa é a grande evidência à resposta. Então, eu preciso ter pares de processos iguais, certo? Então, é um ponto importante para a gente entender essa parte de isometria. Certo, galerinha? Alguma dúvida, alguma pergunta aí?
Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Perguntas? Suave? Eu coloquei numa posição diferente, aí eu tô vendo aqui direitinho, tá certo. Obrigado, meninas, por terem me respondido. Seguindo aqui, né, a gente tem uma explicação sobre o ácido butanóico, né, em que o ácido butanóico, que é uma reação que pode cair em prova, ele pode gerar o que a gente chama de anidrito maleico, né? Esse anidrito maleico, ele ocorre através da temperatura. E essa reação através da temperatura é justamente o processo em relação à liberação da molécula de água. Então, aqui a gente tem um processo de hidratação. Por que, professor, é um processo de hidratação? É um processo de hidratação por motivo de eu liberar água, certo? E no trânsito fotonóico não sofre desidratação nem hidratação no processo. Portanto, a gente tem a posição cis como a posição mais possível de ocorrer a reação. Então, tipo, a posição da isomeria espacial influenciaria totalmente no processo do composto. Então, o tipo de isomeria, ele caracteriza a formação, onde a posição estando, por exemplo, como a gente viu ali, na cis a gente desidrata, o planejamento da hidratação, liberação da molécula de água, né? Desidrata porque retira no aquecimento. Mas se eles estiverem na posição tris, como eles vão estar afastados, não vai ocorrer essa interação entre eles. Então, isso é uma característica de isomeria, certo? Em compostos cíclicos, como eu falei para vocês, a gente sabe que compostos cíclicos acontecem de maneiras saturadas. Então, muita atenção, muito cuidado nesses pontos aí que a gente fala dos processos cíclicos. Então, toda vez que eu me referir a compostos cíclicos, são compostos exclusivamente saturados. Bom, seguindo aqui, né? A gente sabe que eles apresentam ligantes iguais em mesmo plano, né? Isso é uma característica. E os outros apresentam ligantes iguais em planos opostos. É outra característica que nós temos sobre esse composto. Galera, a gente chega mais ou menos num tópico final, que a isomeria EZ, né, que é quando o carbono da dupla tiver mais de dois ligantes, onde esses ligantes não são hidrogênios, que fica bem claro, ou seja, são dois ligantes diferentes. Tá? Você percebe aqui que você tem CH3, CH3 ali, beleza? Mas você tem hidrogênio, você tem um outro ligante com uma quantidade de carbono diferente. Nesse caso, você tem isomeria, ao contrário daquela que a gente falou sobre hidrogênio. Qual é o ponto em questão aqui? Você observa aqui, você tem o mais simples, que é o hidrogênio, que é o mais leve, né? Vem da ideia, e o posto IZ vem da ideia de juntos. O que acontece? Se os de maiores prioridades estiverem juntos, a nomenclatura dele vai ser o quê? O próprio nome diz, a nomenclatura dele vai ser o quê? Z. Se os mais pesados estivessem opostos, eles seriam T. Então, se os mais pesados estão juntos, na sua nomenclatura a palavra é C. Se eles estão opostos, a palavra é E. Certo? Então, dentro aqui, a gente chega a uma ideia, por exemplo, aqui seria um exemplo do E, e os mais pesados estão distantes. Lembrando, pessoal, a gente traça um eixo de simetria, certo? É muito importante traçar esse eixo de simetria para a gente entender relativamente o que está acontecendo em cada composto. Beleza? Então, muita atenção, muito cuidado a esses processos na característica das nossas estruturas. Beleza, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Galera, quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer algum apontamento, alguma coisinha diferente? Tranquilo? Beleza. Pessoal, qual vai ser o grande desafio? Dentro das estruturas, a gente vai marcar uma outra aula para vocês, né? Que é voltada a uma aula 100% de resolução de questões de geometria. O que é que vocês vão fazer? A galera do online, principalmente, presta bastante atenção nisso. Vocês vão resolver questões, resolver a questão do módulo que está lá para o seu módulo. Resolvendo essa questão do módulo, vocês vão daí tirar para a gente fazer o nosso plantão de dúvida, que a aula provavelmente vai ser no sábado ou no domingo. Tá certo? Beleza, pessoal? Então a gente vai fechar aqui toda a parte do conteúdo para poder a gente chegar na outra parte em relação às resoluções de questões e na segunda-feira a gente vai ter necessariamente esse novo encontro aí, né? A gente vai ter necessariamente essa aula. Galera, na quarta ou na quinta-feira eu irei me posicionar no grupo do WhatsApp informando para vocês a sua aulinha de texto. Beleza, galerinha? Muito obrigado aí pela presença, né? Vou até pausar a gravação.